Um novo capítulo nas relações entre Brasil e Estados Unidos está prestes a ser escrito. Um relatório da Organização dos Estados Americanos sobre o ministro Alexandre de Moraes pode desencadear uma ofensiva sem precedentes do governo Trump contra o presidente Lula. O que está em jogo? E quais serão as consequências desse embate? E numa entrevista que Bolsonaro me concedeu, ele se disse esperançoso. Segundo Bolsonaro, Pedro Vaca garantiu a ele que fará um relatório sincero do que está presenciando no Brasil. A gente soltou essa matéria no vídeo hoje mais cedo e um dos comentários foi: mas esse tipo de relatório não leva a nada. Pra que isso? É perda de tempo. É perda de tempo? Não é perda de tempo, porque ele tem uma repercussão muito grande no cenário internacional. De que forma esse relatório, caso ele seja contundente contra Moraes, pode afetar o ministro? Um relatório que impute a Moraes supostas arbitrariedades, ele tem o poder de ser usado por Bolsonaro no âmbito internacional para conseguir, por exemplo, mais apoio de Donald Trump contra o governo Lula e o judiciário brasileiro. Lembrando que Alexandre de Moraes já tem 2 desafetos no governo Trump, 2 desafetos poderosíssimos, que são Elon Musk, um empresário, e o Jason Miller, que é um dos principais estrategistas políticos de Donald Trump, que Moraes mandou deter no aeroporto quando estava no Brasil. Ou seja, esse relatório, pontuando supostas arbitrariedades de Moraes, dá força para que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que já não é simpático ao governo Lula, tome providências ainda mais duras. Lembrando que Trump chegou a dizer que vai taxar o aço e Lula falou: mas se taxar o aço nosso, a gente também vai aumentar as taxações aos Estados Unidos. Ou seja, o clima entre Trump e Lula está escalonando. Então esse relatório da OEA pode ser o combustível que faltava para Trump adotar medidas ainda mais rígidas contra Lula. Agora, o tom desse relatório é que a gente não sabe qual vai ser. Mas Pedro Vaca garante que vai fazer um relatório robusto, com muitas informações. Fiel, né? Ele disse a Bolsonaro que vai fazer um relatório sincero e está gastando sola de sapato. Conversou com deputados e senadores da oposição, conversou com deputados e senadores do governo. E outro ponto importante também, que indica que esse relatório da OEA vai ser contundente, é que o maior financiador da OEA é os Estados Unidos, é o governo dos Estados Unidos. Eles vão investir $50 milhões este ano para manter as atividades da OEA. Representa metade do que os outros 33 países investem. Ou seja, é um valor muito importante. E a OEA não quer, obviamente, ter a verba cortada, assim como Trump cortou de várias outras ONGs e programas sociais. Você pode imaginar o sorriso no rosto de Elon Musk depois de ter tido essa treta com Alexandre de Moraes, ter tido o X suspenso no Brasil? A tensão entre os 2 líderes não é nova. Desde a ascensão de Lula ao poder, Trump tem demonstrado um distanciamento crescente, especialmente após declarações polêmicas do brasileiro. Agora, com a OEA preparando um relatório que pode ser contundente, o cenário se torna ainda mais incerto. O relatório da OEA, financiado em grande parte pelos Estados Unidos, pode ser a chave para justificar novas medidas contra o Brasil. Entre os conselheiros de Trump, figuras como Elon Musk e Jason Miller têm se manifestado abertamente sobre a situação do Brasil. Musk, que já se envolveu em polêmicas com Moraes, agora apoia o impeachment de Lula. A narrativa de uma ditadura no Brasil ganha força entre os aliados do presidente americano. As consequências de um relatório desfavorável podem ser devastadoras. Além da já anunciada taxação do aço, novas restrições comerciais podem ser impostas, prejudicando a economia brasileira em um momento delicado. O que isso significaria para o futuro do Brasil no cenário internacional? Enquanto o mundo observa, a pergunta que fica é: até onde esse conflito pode chegar? A relação entre Trump e Lula já não é apenas uma questão de política, mas um reflexo das tensões globais que moldam o futuro da democracia. O que está em jogo é mais do que está em disputa entre os 2 líderes. É a própria essência da democracia. À medida que o relatório da OEA se aproxima, o clima de incerteza paira sobre o Brasil.
que acontecerá se as acusações se tornarem realidade? E como Lula responderá a essa pressão internacional? O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a batalha entre Trump e Lula está apenas começando. Fique atento e até os próximos vídeos.